paz do Senhor. Eis-nos aqui mais uma vez para então darmos continuidade ao nosso curso de diáconos. Portanto, este é o capítulo número 2. Demos anteriormente o capítulo número 1, falamos sobre a definição do diácono, o que é que as tarefas, as funções de um diácono e a importância dos diáconos entenderem a quem vão servir, e como vão servir e que serviços vamos nós prestar à comunidade, às famílias que Deus escolhe para juntar-se a nós, para que todos sejamos umas bênçãos uns para os outros. Então hoje vamos falar acerca da aliança. Aliança, o que é aliança? A aliança é um concerto, a aliança é basicamente um casamento. Como o homem e a mulher, quando decidem casar, então eles têm promessas que fazem um ao outro, e a aliança vai então confirmar e formalizar, é a palavra certa, é formalizar este contrato. O casamento é um contrato, este contrato, e para que os dois cumpram aquilo que realmente assumiram o compromisso de cumprirem um para com o outro até o final das suas vidas, como diz, até que a morte nos separe. Mas depois já vamos desenvolver melhor este assunto. Vamos só recapitular a parte muito importante, que é acerca da nossa função. O que é que nós vamos fazer, a quem vamos servir? Vamos servir Jesus, claro, mas através de quem? Através das autoridades instituídas por Jesus nas suas igrejas. E a quem esses serviços se destinam? Às famílias do Senhor Jesus. Então, no capítulo 1 vimos, Jesus exorta vivamente que antes de tomarmos a decisão de querermos ser um diácono, temos que nos informar acerca dos requisitos, ou seja, o que é esperado de nós, se temos capacidades de entendimento com relação às responsabilidades do cargo do diácono, e avaliar a nossa fé perante as circunstâncias da nossa vida. Portanto, nossa fé, vamos avaliar a nossa fé e vamos examinar as circunstâncias da nossa vida presente, se nós estamos em condições de servir a Deus, se nós reunimos todos os requisitos, e como é que o nosso serviço voluntário na igreja, servindo a Deus, vai afetar a nossa vida, como é que nós vamos administrar este novo trabalho voluntário, que não é para ser levado de ano leve. Então tudo isso temos que considerar, independentemente das circunstâncias pela qual nós encontramos, não é? É a medida da fé que vai determinar se vamos ou não assumir um compromisso com Deus. Então você precisa de ter fé para determinar, porque é um desafio, mas não é um desafio para se tomar a qualquer maneira, porque a vida das famílias está em jogo, a salvação das almas das famílias estão em jogo, o bem-estar mental do coração e da alma das famílias estão em jogo. Por isso, vamos então orar para que o Senhor nos ajude nessa última hora, nesta caminhada, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos como vaso vazio de mim mesmo, como sempre, Senhor, para que Tu possas encher, estabelecer o Teu trono, fazer o derramar sobre mim o Teu querer, o Teu poder, o Teu efetuar, não só em mim, Senhor, mas a todos aqueles que eventualmente venham assistir este curso de diácono. Pai querido, em nome de Jesus, estabeleça o Teu trono, derrama sobre nós o óleo da Tua unção, quebra todo o jugo de cegueira espiritual, todo o jugo de interferência satânica, para que nós não possamos aprender de Ti, Jesus, que é manso, humilde e de coração e sábio, é detentor de toda a sabedoria celestial divina, no nome de Jesus. Senhor, que toda esta palavra, Senhor, que Tu me deste, veio diretamente de Ti,
Senhor, para mim e para que eu possa abençoar a todos aqueles que eventualmente venham assistir este curso e venham também aprender contigo como estou a aprender, Senhor, que toda esta palavra vá, Senhor, e prospere para tudo quanto é enviada e acima de tudo aniquile toda altivez que se levanta contra o conhecimento da tua vontade, da tua palavra de salvação da humanidade, em nome de Jesus. Eu repreendo e aniquilo todas as obras do inferno, das trevas, da maldição e do pecado, agora mesmo, e declaro seco pela raiz toda seta inflamada do maligno, e que nenhuma delas prospere contra este momento em que estou, em todo momento, em qualquer momento em que eu esteja a operar, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai, em nome de Jesus. Eu mergulho no sangue de Jesus, eu também clamo o sangue de Jesus sobre você e declaro que pelo poder que há no sangue de Jesus, já somos mais do que vitoriosos sobre aquele que nos enviou. Amém? Então, legiões de anjos continuem acampados ao meu redor, continuam a fazer o cordão de escudo de proteção a todos nós. Seu Santo Espírito, é a tua hora, Senhor. Eu senti, nada sei, nada posso, nada consigo. Estabeleça o teu trono, Senhor. Manifesta o teu trono, estabelece a tua autoridade, derrama o óleo da tua unção. Guia, Senhor, os meus passos na tua verdade. Controla o meu falar, Senhor, que não saia da minha boca nenhuma palavra torta, mas somente toda aquela que for boa para produzir vida, salvar, curar, libertar e coroar, receber a coroa da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, vamos então ver. Então, Hebreus, vamos ver acerca da fé, porque é muito importante que tenhamos fé. Fé é o primeiro ingrediente que Jesus Cristo requer de todos os discípulos. Todos aqueles que desejam o episcopado, Jesus se agrada porque excelente obra deseja. Jesus diz que a seara ainda é muito grande e são poucos chefeiros que se candidatam para esta obra tão grande. Então, quando você abre o coração e deseja servir a Deus, Ele se agrada muito, está pronto para ajudar. Ele promete que nos ajuda e estará conosco até a consumação dos séculos. Então, Hebreus capítulo 11, vamos então ver aqui um pouquinho para que você realmente para que você tenha oportunidade de examinar a tua capacidade, a tua fé para realmente dar esse passo. Você precisa dar, porque para ser servo, deixar de ser um novo convertido, para ser discípulo, você precisa de ter fé, mas a tua fé tem que ser uma fé inabalável. Então é preciso muito trabalhar no músculo da fé. Mais à frente vamos desenvolver esse capítulo acerca de fé. Então em Hebreus vamos ver o que é fé. Hebreus 11, versículo 1. A fé, Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, você é um candidato. Você é um candidato ao diaconato, ok? Você ainda não sabe como é que vai ser, você está sendo informado dos requisitos, daquilo que Jesus tem para te oferecer e daquilo que Ele espera de ti e daquilo também que você sabe o que vai fazer e daquilo que você espera de Jesus, ok? Mas como é que você vai operar este serviço? Então você precisa de fé. Então é muito importante você analisar o teu grau de fé. Será que é uma fé que vence o mundo, vence circunstâncias, injustiças, tudo isso? Então sem fé, neste mesmo capítulo, lá em versículo 6, Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que todos aqueles que desejam episcopado e se candidatem para fazer o curso de diácono, creia que Deus existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que buscam, ou seja, que Deus é galardoador de todos nós que lançamos mão ao arado e dissemos: Senhor, eis-me aqui, usa-me e envia-me a mim. Amém? Então é muito importante que você considere o teu grau de fé, se você realmente quer mesmo ser
um servo do Senhor, quer ser um diácono. Então, por que nós temos que avaliar isso tudo? Porque é um concerto. Ser um diácono, quando depois de você acabar de fazer o curso, você vai entrar num contrato, num concerto, numa aliança. Uma aliança é contrato, é um concerto, é um acordo em que duas pessoas fazem e que determinam cumprir as cláusulas deste contrato até o fim. Por quê? Porque se realmente servir a Deus é um contrato, é um concerto, é uma aliança. Servir a Deus é uma aliança. Então, é uma aliança entre o Senhor Jesus e o candidato. Por que é o Senhor Jesus e não Deus? Porque Deus deu a Jesus Cristo toda a autoridade. Jesus diz, eis que me é dado, quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, isso lá é Mateus, Jesus diz, eis que me é dado todo o poder na terra. Então é Jesus que foi colocado, foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e o nome de Jesus todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor. Isto está em Filipenses capítulo 2, 9, capítulo 2, versículo 9 a 11. Então Jesus foi posto como cabeça de todas as igrejas. Então é Jesus o nosso manager, ele é nosso chefe, nosso patrão, ele é nossa bandeira, ele é nossa justiça, ele é mais do que tudo. Então sem ele nada podemos fazer. Lá em João 14 Jesus diz que sem ele, João 15, sem ele nada nós podemos fazer. Então é um contrato, como Deus deu a Jesus toda a autoridade sobre as igrejas, sobre as famílias, sobre a terra. Então é ele quem está a mostrar. Então nós vamos servir a Jesus, servir a Deus através de Jesus. Então é um contrato com Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E nós, portanto, este é um contrato ao longo prazo. É um contrato ao longo prazo e só termina no dia da vinda de Jesus. Se você não desfalecer na caminhada, não é? Então você terá a coroa da vida quando Jesus Cristo vier nos buscar. Então, neste contrato, ambas as partes comprometem-se e se responsabilizam a cumprir na íntegra. Jesus é fiel. Então nós também temos que ser fiéis. Então nós, ambas as partes, tanto Jesus, aquilo que promete, e nós, aquilo também que nós prometemos que vamos cumprir, todos nós temos que ser íntegros, fiéis e cumprir na íntegra os termos contidos nas cláusulas desses contratos. Ora, as cláusulas são o quê? São os versículos bíblicos, não é? As cláusulas estão todas aqui no contrato, que eu já vou passar a dizer dentro em breve. Portanto, é uma decisão que não pode de maneira nenhuma ser tomada de ânimo leve. Há um contrato, temos que cumprir. Se não cumprirmos, somos penalizados. Né? Então, uma vez servo, somos servos para toda a vida. Nós não vamos pegar no arado, não é? E depois desistir por meio do caminho. Então nós temos que continuar. E Jesus diz, todo aquele que quiser vir após mim, então este terá que negar a si mesmo. E quando nós negamos a nós mesmos, isto envolve muita coisa, que depois mais à frente vamos falar, vamos desenvolver este pequeno, mas grande versículo. Né? Nós temos que negar muita coisa para cumprirmos este contrato. Porque uma vez servo, servo para sempre, se ficarmos firmes nas promessas de Jesus. Ora, o que é um concerto? Pronto, eu já disse. Portanto, é um contrato, para ser mais específica. Num contrato está vinculado a promessas em que ambas as partes têm que permanecer fiéis e cumprir com os termos contidos nas cláusulas do referido contrato.
Portanto, um contrato simboliza casamento. Eu já dei o exemplo do casamento. A mulher e o marido comprometem-se e confessam e declaram que vão viver para sempre juntos, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. E assim é com Jesus, não nestes termos, mas em termos que eu vou por aí, eu vou já em dizer, eu vou passar a explicar. Ora, em Gênesis, se nós atentarmos para a promessa de Jesus, ora, Deus nunca falhou. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo e vela pelas suas palavras para fazer cumprir. A palavra de Deus não volta para ele vazia. A Isaías, não pus todos os versículos, só para não ser exaustivo. Lá em Isaías, o profeta diz que Deus, ele é fiel e ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. Que a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas antes faz o que te apraz e prospera em tudo quanto é enviada. E que Deus também, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Também lá em Isaías 64, se não me engano, versículo 4, diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem nunca se ouviu um Deus que trabalha a favor de todos aqueles que esperam nele. Nós, como candidatos e depois como servo, vamos esperar sempre em Jesus, que ele nos livre, que ele nos ensine, que ele nos fortaleça, que ele nos guie. Então, a promessa, a fidelidade, estes versículos, essas palavras descrevem a fidelidade de Deus. E eu pus aqui outros que nós já vou falar, descreve a fidelidade de Deus. Deus, ele é um Deus fiel e Deus tudo faz para cumprir a sua palavra. A palavra dele não falta, Deus não engana de ninguém. Nós, quando estivermos em aflição, nós quando invocamos o nome do Senhor, ele não nos dá resposta, não. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Lá em Romanos está escrito. Então, nós temos provas mais do que suficientes da fidelidade de Deus, não é? Então Deus também requer isso de nós, fidelidade. Lá em Gênesis, Deus prometeu um filho a Abraão. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Deus deu a Abraão a quem? Deu Isaac, numa altura em que para o homem era impossível. Aos olhos dele e da mulher Sara, que já eram velhos, não é? Que é impossível mesmo, homem daquela idade e a mulher daquela idade, já secos de ventre, impossível ter um filho. Mas a promessa de Deus não olha a idade, não olha o tempo, não olha não há barreiras para a fidelidade de Deus. Quando ele quer cumprir, ele prometeu, ele vai cumprir. Em Gênesis também, isso você vai consultar em Gênesis 18. Vai lá ler em que Deus prometeu a Abraão que daria-lhe um filho e deu. Em Gênesis também 18, capítulo 18, versículo 23 a 33, também Deus prometeu que salvaria o Ló, que é a família do Abraão, da extinção de Sodoma e Gomorra. Então Deus destruiu a cidade pelo pecado, por causa do pecado de homossexualidade, e Abraão pôs-se na brecha a favor do primo Ló, intercedeu, falou com Deus, orou a Deus, pediu, e Deus então atentou para o pedido do Abraão e então deu o livramento a Ló. A sua esposa pereceu porque não obedeceu, pereceu por desobediência. Então isso é para ver que os anjos disseram: vocês correm e não olham para trás, corram o mais depressa que conseguirem, mas não olhem para trás. Então, ela, se cumprisse com o mandamento de Deus, ela não teria perecido, Deus teria cumprido. Não só como o Ló e as filhas se salvaram, ela também teria salvo, mas como desobedeceu, olhou para trás, pereceu. Então, ali também em Gênesis 9, Deus fez um pacto com Noé que nunca mais iria destruir a terra com dilúvio. Ora, isso já foi há não sei quantos anos atrás.
ainda estamos aqui e a terra está ainda firme, não é? Houve dilúvios, entre aspas, não é? Inundações, tsunamis, vários tufões de Katrina e por aí fora, em vários países do mundo, mas a terra não se abalou, a terra ainda está firme. Então são algumas das promessas de Jesus. Uma das maiores, aliás, a maior para mim, a maior promessa que Deus fez no povo no Velho Testamento e cumpriu é a promessa de tirar o povo israelita, uma nação inteira, da escravidão do faraó, da escravidão do império satânico. Deus ouviu o clamor, Deus atentou para o clamor, para a tortura, para a escravidão, para o peso do choro, e apareceu a Moisés e resgatou o povo, e depois do povo estar ali, prometeu a terra prometida, prometeu que iria lhes levar a uma terra que mana leite e mel, a Canaã. Ora, você vai ver isso lá em Êxodo 33, versículo 3, não é? Que Deus fez um concerto com o povo para que ele fosse a sua geração eleita, né? Quando Deus nos encontra, no dia em que nós temos encontro real com Jesus, e nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser um povo escolhido, um povo eleito, um povo adquirido, especial, passamos a ser pérolas aos olhos de Jesus, a menina dos olhos do Senhor, menina ou meninos dos olhos do Senhor, passamos a ser importantes, e Deus nessa altura, Ele põe para nós e Ele nos cobre com as suas penas, como a galinha cobre os seus pintainhos com as suas penas. Deus também faz exatamente conosco, e ali ninguém toca, mas se nós permanecermos debaixo das asas dele, na obediência, não vai para ali, não vai para ali. Se permanecermos ali embaixo, nada nos vai acontecer e vamos sempre ter favores de Deus. Mas não era isso que acontecia com o povo israelita. Você pode provar que quando nós somos chamados, não é, passamos a ser um povo eleito de Deus, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, confirma isso aqui. Você agora é um diácono, não precisa estar a ler todos os versículos, então você toma nota e vai estudar. Para ser realmente um diácono, isso é a universidade de Deus, então temos que estudar, não podemos só ouvir e não praticar, porque quando você ouve, você agora me está a ouvir, mas você precisa de praticar, você precisa ir ler, você precisa de confirmar estas palavras, e quando nós vamos ler, a palavra ainda cai mais no nosso coração e produz mais frutos, porque é no praticar a palavra é que nós somos libertos. Então, aqui quando o povo foi retirado da escravatura, esperavam algo de Deus. Então Deus disse: não, eu tenho uma terra para vocês que manda leite e mel, então eu vou vos livrar, vocês não vão ficar mais órfãos, eu vou cuidar de vocês até o resto das vossas vidas. Ora, Deus prometeu, mas Deus esperava o que do povo? Fidelidade. Deus esperava o que? Obediência. E quando, assim que Deus tirou o povo, então Deus levou Moisés, não é, para o retiro espiritual, para então passar as vontades, para dar a Moisés as instruções, os mandamentos do contrato com o povo, da aliança que Deus ia fazer com o povo. E lá em todo o Êxodo, Deuteronômio, temos lá várias vezes que Deus apareceu e sempre a prometer, não é? O exemplo temos aqui em Êxodo 19, versículo 5, você toma nota, vai lá confirmar, versículo 5 a 16, não é? Deus requereu aqui que obediência a Ele. Deus requeria fidelidade, respeito, reverência, gratidão. Não é? Isso é que Deus requer de nós. Lá em Deuteronômio, em Êxodo também 20, não é? Deus aqui no Êxodo 20, Deus explica ao povo
como é que Deus quer que o povo ande, que o povo não ande segundo os outros deuses, que não façam mais deuses de bezerros, de ouros, que não façam de tudo quanto é coisas de idolatrias. Deus especificou tudo e deu a Moisés, e Moisés escrevia na tábua e Moisés passava a mensagem ao povo. Então o povo tinha o mandamento, o povo tinha o contrato com Deus. Então o povo sabia o que é que Deus queria, para que para que Deus pudesse também cumprir com a parte dele. Porque o povo, quando é escolhido, Deus é santo, então o povo tem que se santificar. E o propósito do povo ficar no deserto é para que se santificassem, para que mortificassem os seus membros para o pecado, para aquela idolatria toda, para a soberba, para crescerem na fé, para experimentarem a bondade, o amor de Deus por cada um deles. Mas mesmo assim Deus não foi bem sucedido, porque o povo era um povo que abominava, fazia coisas que abominavam ao coração de Deus. É um povo rebelde, é um povo, Deus até chamou de obstinado, de dura cerviz. Dura cerviz quer dizer que não abria o coração para aceitar a correção de Deus, para aceitar o mandamento de Deus. E o povo não entendia que este mandamento, esta aliança que Deus tinha com eles, é o amor de Deus. Deus estava a manifestar o amor de Deus. Não, eu sou santo. Para ficares perto de mim, tu tens que ser santo. Então obedeça-me, para que eu te molde do jeito que você fique perto de mim. Então, mas o povo não entendia isso. Mas eu espero que você entenda, porque hoje também já entendi e submeto-me a Deus. Então, lá outro contrato que Deus fez ao povo, mais uma vez, em Deuteronômio 28, de versículo 1 a versículo 14, está ali, Deus ainda promete bênçãos se vocês me obedecerem. Bênçãos. Vamos lá ao Deuteronômio 28, vamos ler um bocadinho. Deuteronômio 28, Deus diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus não queria nada, eles tinham tudo, Deus cuidou do povo o tempo todo, mas o povo era obstinado e não conseguia ser um diácono. o povo que Deus separou para ele, para ser diáconos, para serem servos de Deus à maneira, mas não por desobediência, não foram uns diáconos exemplares. Então vamos ver aqui só alguns versículos, depois vocês leem os outros. Olha que eu não tomei nota da hora. Prontos. Então, e será que se ouvires, portanto, essas são as bênçãos por obediência. Se o povo tivesse obedecido isto tudo, então as maldições por desobediência não teriam acontecido. Então vejam lá. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Estas são as promessas do Senhor, do versículo 1 a 14. Bênçãos, eu te vou abençoar. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a minha voz. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e ao saíres. Bem, todas essas bênçãos do Abraão, não é, da descendência do Abraão, seriam deles se eles tivessem dado a ouvido. E como não ouviram a voz do Senhor, então vejam ali, as bênçãos foram do versículo 1 a 14. Agora vejam as maldições por desobediência. Começa então no versículo 15 e vai acabar aonde? Em versículo 68, salvo erro. Exatamente, em versículo 68. Ora, compara a quantidade de bênçãos e veja a quantidade de maldições. Bênçãos são muitas? Não, mas eu gosto muito deste
deste hino. Eu era criança, ouvia pessoas a cantar e gostava muito. O barco que vem de longe cabe numa mão fechada. O barco que vem de longe cabe numa mão fechada. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, com Deus, eles tiveram essas bênçãos todas, mas não usufruíram de nenhuma. E a hora que aconteceu, todas essas maldições visitaram-lhes. Eles pereceram todos no deserto e não tomaram posse da bênção. Por quê? Porque não cumpriram com o concerto, não cumpriram com a aliança, não cumpriram com o contrato que Deus lhes colocou à frente através de Moisés. Então, e Deus, desse contrato, Deus deu-lhes um mandamento, não é? Nestes versículos, e há em muitos outros também, há promessas de Deus, mandamentos de Deus e promessas de vida e de vitória que Deus prometia ao povo. E Deus outra vez enfatizou vivamente o contrato em Deuteronômio 30. Você depois pode ler lá em Deuteronômio 30 que Deus diz que hoje que a palavra de Deus não está no céu para dizer, já Senhor, eu não pratiquei a palavra porque a palavra está muito longe, eu não podia ir para o céu buscar a palavra. A palavra de Deus não está no meio do oceano que pode justificar, ai Senhor, eu não pratiquei a tua palavra, eu não me santifiquei, eu não obedeci, porque a palavra está mesmo no meio do oceano e eu não posso ir a nada buscar, senão eu vou morrer. Então eu não obedeci, não. A palavra está bem juntinho de nós. A palavra que Deus chamou Moisés, deu a palavra toda a Moisés. Estava bem, e Moisés passou na íntegra, tal qual Deus deu, tal qual Moisés passou. Há desculpa? Não. Então, e Deus disse, hoje eu te dou a escolher a vida e a morte. Escolha hoje a vida para que te vá bem. Então, estava ali tudo. Deus não escondeu nada. O Moisés também não escondeu nada. Moisés passou toda a verdade, todas as cláusulas. Portanto, esses versículos todos são as cláusulas do contrato, são os mandamentos de Deus para nós. E Deus cumpriu a sua parte. Deus cumpriu. Durante 40 anos que eles peregrinaram no deserto, a roupa não se lhes acabou, não apodreceu. Os sapatos do povo israelita não estragou, não apodreceu. Nunca lhes faltou mantimento, nunca lhes faltou a presença de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a misericórdia e a graça do Senhor continuava sobre eles, mesmo quando o Deus quis aniquilá-los. Disse Moisés, deixa-me extinguir esse povo e eu te dou uma outra geração de povos maiores ainda do que esta. Moisés intercedeu por povo, não é? O Senhor perdoou, a glória do Senhor continuou e a graça do Senhor continuou sobre o povo israelita, mas mesmo assim o povo não atentou para a aliança do Senhor. Ora, o povo cumpriu a sua parte? Não, do contrato não, e o que lhes aconteceu é o que sabemos, pereceram. Então, por quê? Não incumprimento, ou seja, incumprimento da aliança com o Senhor atrai a ira de Deus. Então, quando atrai a ira de Deus, nós perecemos. Hoje, Deus, quando faz aliança conosco, ora, todos nós estamos debaixo da graça, todos estamos debaixo da graça de Deus, da misericórdia. Falta muito para o Senhor vir? Não tome isso como garantido que falta muito. Não falta muito para o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. Você tem tempo para dizer, deixa-me ainda passear, deixa-me ainda andar na fornicação, na prostituição, tudo, o pecado é tudo muito bom, deixa-me ainda aproveitar. Quando tiver quase a vir, eu então mudo. Olha, neste dia, quando você determinar, quando estiver quase a vir, é que você vai servir a Deus. Ora, que ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Como ladrão da noite, ele vai voltar. Nele não disse a ninguém o dia, a hora, como, quando ele vai voltar. Então, é você decidir hoje se quer servir a Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado é aquele quando o Senhor Jesus vier, os achar servindo. Então você começa a ponderar bem. Então, este foi o maior concerto no Velho Testamento.
Deus escolheu um povo para si, para salvar o povo e uma nação do cativeiro, poderosamente e com grandes feitos e maravilhas, prodígios e maravilhas, Deus cumpriu a sua promessa, a sua aliança. Quanto tempo Israel teve para se arrepender? 40 anos. Durante 40 anos tiveram misericórdia e graça e não aproveitaram. Hoje a misericórdia do Senhor está nas tuas mãos e nas minhas. Usufrui, mas também valorize, porque ela não vai durar para sempre. Quando chegar o dia da ira do Senhor, como chegou 40 anos depois, chegou a ira do Senhor para o povo israelita, para nós também esse dia da ira vai chegar. Nós estamos na era da graça, vamos começar a agarrá-lo como se fosse cada dia, como se fosse o último dia que nós temos em Jesus. Amanhã vai voltar, ou esta noite ele vai voltar. Amém? Então, em Hebreus 5, 9, vamos lá, em Hebreus 9. Em Hebreus 9, versículo 5, tanto aqui está descrito a maior aliança de todas as alianças de Deus. Esta foi a maior aliança de que Deus fez com o seu povo escolhido. Comparando com o Velho Testamento, a aliança de Deus no Novo Testamento enviando Jesus é a maior de todas. Aboliu a outra? Não, de maneira nenhuma. Porque Jesus Cristo disse, eu não vim abolir nada, eu só vim cumprir a lei e os profetas. Tanto mais, já vamos ver à frente, que os mandamentos que o Senhor mandou ao povo no Velho Testamento, ao povo israelita e a todos os outros, o Abraão, o Jacó, todos aqueles povos que Deus levantou, homens grandes homens de Deus e fiéis que Deus levantou para servir, estes mandamentos são válidos. Claro que Jesus Cristo aboliu muita coisa, porque antigamente eles tinham que sacrificar animais, de bois, de vacas, companhia, para perdão dos seus pecados. Ora, hoje nós não precisamos disso. Hoje temos o nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus, pelo qual todos os pecados somos perdoados. Então, porque Jesus, lá em João 14, diz, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ao entrarmos nessa aliança com Jesus, precisamos entender estes princípios muito básicos. Portanto, isto tudo eu estou a vos dar para vos ajudar a tomar uma decisão informada, para vocês terem uma decisão informativa, para não dizerem, o meu pastor não avisou. Pronto, há muitas igrejas em que eu sei disso, em que muitos servos dizem que vão servir e não têm esses cursos. Jesus Cristo viu, por isso é que eu estou aqui. Para Jesus, se fosse só para esta igreja, este ministério que Ele me deu, eu não estaria online, eu estaria aqui. E se tivesse que treinar com os servos desta igreja, era no WhatsApp. Quem não pôde vir, entra no WhatsApp, fazemos o grupo e então fazemos mais. Para eu estar online, é porque Jesus Cristo viu a necessidade de um povo que deseja ardentemente o episcopado, mas não tem tido oportunidade de ser devidamente treinado, e isso está a trazer escândalo e vitupério às igrejas e ao nome dele. Então, você abre bem o teu ouvido, porque eu também abri, para estar aqui também abri, eu mortifiquei os meus membros. Então, esta aliança, Deus prometeu enviar o Messias para a salvação da humanidade. Ora, pela boca de vários profetas, um deles é o profeta Isaías, que é o maior profeta, não é? Não comparado com Moisés, mas o profeta Isaías, no Isaías 9, não é? Deus prometeu que iria enviar o Messias, e Deus cumpriu a sua promessa. Em João capítulo 3, versículo 16, o que é que Deus diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, você vai ver, confirmar em João. Por acaso, João por acaso não. O João hoje está de serviço. João é um dos discípulos de Jesus, que Jesus mais amava, pelo seu caráter de fidelidade, de dedicação, amor devocional que João tinha para com Jesus. Ele estava sempre
encostadinho a Jesus. Ele amava Jesus dele, de todo o coração. Onde é que está o meu João? Anda cá, não fuja. Vamos para serviço, temos de trabalhar. Então, João 3, versículo 16 a 18, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele, né? Deus prometeu um Salvador da humanidade e enviou. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E já viu? Deus promete, dá ali uma promessa. Se você crê, você é salvo. Mas se você não crê, Deus não pode fazer nada. É um contrato, é uma promessa, é uma aliança. Né? Temos várias alianças, temos várias promessas, tanto Deus prometeu, cumpriu, e Jesus passou a ser o quê? Jesus passou a ser o caminho para a nossa salvação. Lá em João 14, versículo 6 diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E também ele passou a ser o mediador desta aliança entre nós e Deus. Você pode confirmar isso em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 15. E Jesus continua lá em Romanos 8, versículo 34. Jesus continua a interceder por nós. Ele ainda intercede por nós. Então, Deus prometeu, Deus cumpriu. Já viu como é a fidelidade dele? Então, você tem mais dúvida? Agora, o que é que Jesus nos promete? Nesta aliança com Jesus, para sermos servos, para virmos após Jesus, para sermos discípulos, sermos seguidores de Jesus. O que é que Jesus nos promete? Ora, vamos ver lá em João 14. Eu gosto de João 14. Eu gosto de todos. João 14, mas João 14 tem uma promessa muito boa que eu gosto. É por isso que eu estou a correr a minha carreira. Então, o João 14 diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Já vi uma promessa? É a promessa que Jesus me promete. Então, como discípulo, você vem servir a Deus, você tem essa promessa de que Jesus tem uma morada para você e para mim lá no céu. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou e preparar-vos lugar. Grande promessa. É ou não é? Me dá gozo para esperar ou não há? Tá. Então, o outro versículo é 12. Vamos ver lá também em versículo 12. Não, eu tenho que ler o 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejar vós também. A promessa continuou no versículo 3. Se eu for e vos preparar lugar, é a promessa de quê? Da vinda de Jesus, nessa segunda vinda, que ele vem nos buscar para que nós estejamos com ele onde ele está. Deus, quando estou a louvar a Deus, ele me dá o hino. Ele até que põe hinos, eu como gosto de louvar, não é? Mas ele me põe hinos certos. E então eu canto este hino. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Jesus vai, eu vou também. Onde Jesus vai, eu vou também. Onde Jesus está, eu já lá estou. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Então você adota esse hino. Onde Jesus está, queira você também estar. Se deseja o episcopado, devemos ter esse desejo fervendo no nosso coração. Amém? Vamos ver então no mesmo capítulo, versículo 12, que diz:
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ora, você como diácono, Deus está a prometer que Jesus Cristo ele foi, mas nós estamos aqui. Então ele nos dá, ele promete que se nós ficarmos, se nós formos os seus discípulos e seguirmos, nós faremos obras maiores ainda. E como diácono, não pense só pelo fato de você ocupar um lugar no louvor, como músico, como um pianista ou baterista, que você não dá frutos, que você não pode fazer, Deus não pode usar de você para fazer milagres, prodígios, maravilha e libertar pessoas. Não limite Deus, porque se Ele aqui promete, vós farei obras maiores ainda, isto não é só para o apóstolo, não é só para os bispos, não é só para o pastor, é para todos aqueles que seguem. Os sinais se seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua e porão a mão sobre os enfermos e os curarão, em Marcos 16, 15 a 18. Então, isto é para todos. Todos aqueles que seguem a Jesus cumprem as regras, os regulamentos do contrato, da aliança dele. Então, isso quer dizer que tem temor ao santo nome dele. Quanto mais temor nós tivermos, mais unção de Deus atraímos, porque o temor vem com a obediência. Se nós estamos a obedecer, mais temor temos, e quanto mais temor temos, mais unção temos, e quanto mais unção temos, nós podemos pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então libertamos cativos da prisão. Milagres, prodígios e maravilha acontecem, quer você seja um levita, quer você seja um intercessor, quer você seja o diácono que está de protocolo. Não necessariamente precisa de ter o dom de evangelista ou isso, nem pensar, porque se Deus já promete, ele cumpre. E se você tem o teu coração ligado, conectado ao trono da graça do Pai, Deus usa todos para fazer milagres, prodígios e maravilha. Então, Ele precisa que você faça o quê? Que você creia. Lá está fé. Que já vamos desenvolver depois também, talvez não hoje, mas amanhã ou outro dia, quando eu tiver disponibilidade. Amém? Então, no versículo 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É a promessa que Jesus promete. Tudo aquilo que nós pedirmos, precisarmos e quisermos, Ele nos concede, porque Ele pede ao Pai e o Pai nos dá, e o nome do Pai é glorificado nele. Por quê? Porque é o trabalho dele, é ele quem está a nos guiar, nos proteger, nos ensinar. É Jesus quem me ensina, Jesus é quem me ensina. Ele, tudo isto, toda essa matéria, estes são rios de água viva que estão a fluir do meu ser. Eu tenho notas que você nem imagina, é por isso que eu tenho sido espaçoso, porque tenho que reunir as notas todas. Olha, antes de eu começar, ele já me deu outras, está aqui, tenho que depois organizar as notas todas para depois estar aqui. Então, rios de água viva fluem do nosso ser, e tudo aquilo que nós precisamos. Eu, para pregar muito, eu pedia: Senhor, me capacite, Senhor, me dá ousadia, Senhor, me ajude, Senhor, tu sabes que eu tenho língua e como eu gaguejo, não é? Já viu, isso mexe muito com a minha confidência até hoje, não é? Sempre que eu venho para pregar: ai, Senhor, se tu não fores comigo, não consigo, Senhor. Então é para ver que Ele é quem faz, o Espírito Santo é quem nos ajuda, e se nós pedirmos, Ele nos dá, e o trabalho dele conosco é glorificado no Pai. O nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado, o nome dele é levantado bem alto cada vez que nós damos fruto. Amém? E o que é que ele ainda continua a prometer? Vamos ver no mesmo capítulo, no versículo 18, o que é que diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele promete que voltará para nós.
Ele voltará para nós. Então, esta é uma promessa. E se você tem dúvida que Jesus cumpra isso tudo, não é? Se você não teve oportunidade de ver, acompanhar a escola bíblica que eu tenho também ali no Facebook, são lições poderosas que eu mesma vou sentar para ouvi-las e aprender, porque a maior parte delas foram profecia. Foram profecias, e eu só me apercebi quando os novos diáconos, então eles estão a recapitular, porque como têm assim um entendimento mais lento, têm problemas de intelecto, problemas cognitivos, então estão a voltar a ter, estão a ter a escola bíblica, e então eu do escritório, eu fui ouvindo, eu disse, mas isso sou eu que estou a dar essa escola bíblica, nem parece eu. É para ver como é que Jesus diz, se vocês farão obras maiores, até nem parece a minha voz, porque eu achava que eu tinha aquela voz, mas aquilo me soou tão bem, eu disse, eu não sei isto, olha isto. Eu também vi a escola bíblica e eu vou fazer a escola bíblica, sim senhora, porque sabe para quê? Traz-me reavivamento. Eu não sei se eu sou a única, mas eu acho que eu não sou a única que eu quando prego, quando tem tempo, eu vou ouvir, porque eu sei que quando estou aqui a púlpito, eu falo muita coisa que não estava aqui, e já subi com lição e desci sem falar nada que está aí. Então eu vou ouvir para eu aprender também. Porque é assim, e se alguma coisa eu falei que não devia ter falado, disse, ai Senhor, perdão, eu falei aquilo, ai Senhor, me ajuda, para a próxima vez controla o meu falar, Senhor, controla o meu agir, ai Senhor, me ajuda. É um temor tão grande que não é? Enfim, isso, você quando for servo, você vai entender exatamente aquilo que eu estou a sentir, amém? Então nunca duvide daquilo que Jesus pode fazer convosco. Nunca duvide. E se você é isso, acompanhe a escola bíblica ao mesmo tempo que você também faz o curso do diácono. Então, em João 14:16, se você tem dúvidas daquilo que Jesus pode realmente fazer conosco, vamos ver em João 14, versículo 16, que diz: se nós pedirmos ele diz que se nós pedirmos alguma coisa, ele nos dá, certo? Ali no versículo 14. No versículo 16 ele diz, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Jesus era um consolador com os discípulos naqueles tempos, quando ele veio, ele era um consolador. Ele, o Espírito Santo, ele, o Pai e o Espírito Santo, são todos uma só pessoa. Então, o Espírito Santo é Jesus. Então, Jesus foi, os discípulos ficaram o quê? Órfãos, ficaram sem ninguém para lhes proteger. Por isso é que Jesus disse, não saiam enquanto não receberem a promessa do Espírito Santo. Então, essa promessa que Jesus foi, o que ele fez? Ele cumpriu. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Jesus está em nós, não é? Então, se Jesus está em nós, Espírito Santo está em nós, o Consolador está em nós. Então, é Ele quem nos ajuda a fazer as obras, Espírito Santo que nos capacita, Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas, Espírito Santo que nos revela do perigo, convence-nos do pecado. Então um diácono tem muito que ter muita comunhão com o Espírito Santo para cumprir realmente os mandamentos de Jesus, senão ele não vai conseguir cumprir o contrato, a aliança, ele não vai conseguir. E vamos ler também o versículo, já lemos o versículo 17, vamos ler o versículo 26 do mesmo capítulo 14, que diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas vezes eu vou à rua, mesmo sabendo alguns versículos de evangelização, parece que me dá uma branca, mas na hora ele diz, ai Senhor, eu não meditei na palavra para poder ter um reavivamento, uma palavra viva.
E eu agora estou aqui, estou a ver pessoas para evangelizar, não tenho palavra. Então o que é que o Espírito Santo me diz? Ele ministra-me logo com um hino. A palavra da fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros, fala a fé e não o problema. E realmente eu estava a falar que é problema, Senhor, eu não meditei nos versículos de evangelização para trazer o reavivamento e eu não estou a lembrar-me de nenhum. E eu a dizer isso, eu estou a falar o que? Problema. E eu a todo tempo, o que eu deveria fazer? Confiar em Jesus, confiar no Espírito Santo, que eu tenho a palavra dentro de mim. Tem, mas é pedir que o Espírito Santo reaviva-me, Senhor, que essas palavras sejam vivas, Senhor. Agora, traga-me, Senhor, ao entendimento para que eu possa falar como os teus oráculos a estas pessoas que estão à minha frente. Já viu? Então, o Espírito Santo é quem nos vai ensinar as palavras com confiança para nós então falarmos. Então, como diácono, como um candidato ao diácono, você precisa de aprender que tudo aquilo que Jesus promete, Ele cumpre, desde que nós também façamos a nossa parte. Lá em João, no segundo ponto, eu até pus, Jesus promete que se nós estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, pediremos tudo o que quisermos e nos será fruto, certo? Isto já vamos ver aqui em João capítulo 15, versículo 7, e já vimos isso. Ele promete que não nos chama mais de servos, mas também ele nos chama de quê? De amiguinhos. Jesus nos chama de amiguinhos se nós fizermos tudo aquilo que Ele nos manda, se nós cumprirmos a aliança, se nós cumprirmos o contrato, se nós cumprirmos o mandamento, se nós obedecermos a tudo aquilo que Ele nos manda fazer. Então, lá aqui em João, capítulo 15, versículo 15, diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Claro, o Senhor não nos vai dar justificação, não nos vai dar satisfação de tudo, não nos vai revelar tudo, não é? Mas se nós formos amiguinhos, quem são os amiguinhos? É aquele que preocupa com os interesses de Jesus. Qual é o interesse de Jesus? Ganhar almas, proclamar o seu evangelho, a sua palavra, obedecer a sua palavra, cumprir os seus mandamentos. Então, se assim fizermos, nós não somos mais servos, mas seremos seus amigos. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não, e ele diz: não vos me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto é meu Pai, em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Então, e para tomarmos a posse desta promessa, Jesus Cristo ainda nos exorta. Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira que Ele nos dá os mandamentos, mas Ele volta a enfatizar, Ele volta a trazer avivamento, a exortar. Façam, eu vos amo, permaneçam no meu amor. E lá em João 15, estamos em João 15, no versículo 9, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ele quer que nós sejamos seus discípulos. Então você está a desejar o episcopado, você quer servir. Então você está a desejar uma coisa porque Ele quer uma obra boa, excelente obra desejas, porque Jesus Cristo quer. É da vontade dEle que nós sejamos seus discípulos. É da vontade dEle que nós sejamos seus servos, seus seguidores, para termos um dia direito a um lugar que Ele, lá com o Pai, com Ele, com o Pai, o lugar que Ele foi e nos prepara. Então isso tudo e muito mais. E muito mais, estes são alguns dos versículos que eu escolhi para ver, para confirmar aqui a promessa de Jesus. Para mim, a maior promessa que Jesus me dá aqui é que Ele foi e me preparou um lugar. Então, e esse lugar vem com coroa da vida. E então, o que é que eu tenho que fazer? Então, tudo aquilo que Ele me diz para fazer, eu tenho que estar nele
para que Ele esteja em mim, João 15, e eu tenho que permanecer no amor dele, para que o amor dele também permaneça em mim. E para que isso cumpra, eu tenho que preencher todos os outros requisitos, que é a obediência, ter comunhão com Deus, muitas outras coisas que nós vamos falar, é ser fiel, é ser íntegra, ser honesta, um número eu tenho que adquirir e trabalhar no músculo de todos estes valores para adquirir o que é frutos do Espírito, porque só o fruto do Espírito nos garante um lugar lá no céu, esta tal morada que Jesus Cristo nos está a preparar. Agora, o que é que Jesus requer de nós? O que é que Jesus requer de nós? Ele promete isto. Falamos da promessa de Jesus, da aliança que Ele fará conosco, se nós obedecermos a estes requerimentos que Ele, então, quer de nós. Portanto, estas são também as cláusulas da aliança, do contrato, são os mandamentos. Ora, nesta aliança com Jesus, como candidato a diaconato, Deus requer a nossa obediência baseada nestes dois grandes princípios. Você sabe quais são os dois grandes princípios bíblicos? São os mandamentos de Jesus. Em Mateus capítulo 22, vamos lá, versículo 30 e 37 a 40, 22. Diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. 22. Isso, é o grande mandamento. Né? Vamos ler desde o 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tanto destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Destes dois mandamentos. Eu também tinha tomado uma nota aqui, pensei que tem a ver com isso, mas não. Destes dois mandamentos dependem a nossa salvação. Ora, amar a Deus e amar o próximo, é só isso? Não. Dentro do mandamento de amar a Deus, neste primeiro mandamento, tem muitos requisitos. Tem muitos, já vamos falar. Eu ainda estou a enumerar, eu já enumerei todos, mas preciso de organizá-los todos. Tem muitos requisitos. E nestes requisitos, como é que nós vamos fazer? Vamos aplicá-lo na nossa vida cotidiana com o nosso próximo. E se nós formos bem-sucedidos, estamos então a provar a Deus que o amamos e ao mesmo tempo que amamos ao nosso próximo e servimos ao nosso próximo. Da mesma forma como nós gostamos que nos sejam feitos, que nos sirvam tudo aquilo que nós gostamos de receber, nós também vamos providenciar que os outros também recebam. Então, estes dois mandamentos têm que estar gravados na tábua do coração de todo diácono. Todo diácono. Não podemos desviar. Se queremos tomar posse da promessa de Jesus, lá em João 14, que Jesus Cristo diz que eu vou preparar-vos morada, então nós temos que tê-lo e praticá-lo na íntegra. É fácil? Não. Mas traz vitória? Com certeza que traz. Com certeza que traz. Então, são os mesmos mandamentos do Antigo Testamento. Só que o nosso grande mestre reduziu-lhe em dois. Jesus traduziu estes dois grandes mandamentos em estes dois mandamentos, mas poderosos. São apenas dois, mas são poderosos. Contém Deuteronômio 28, contém todos os outros que estão ali no Velho Testamento. O Eclesiastes 12 também diz que o dever de todo homem é obedecer a Deus e cumprir os seus mandamentos. Bem, em toda a Bíblia nós temos que, se queremos ver a glória de Deus, temos que obedecer a Deus e cumprir os seus
mandamentos. E como diácono, isso nos é requerido mais ainda e na íntegra. Então, vamos para pormos em prática estes 2 grandes mandamentos, temos que diligentemente, não é deixar para amanhã. O que é ser diligentemente? É não deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje. Amanhã eu vou deixar isso para hoje. Amanhã eu vou começar a dieta. Nós que temos mania de fazer dieta, eu fazia muita dieta. Eu era uma fanática em fazer dieta. Não fanática, eu precisava muito, mas depois agora confio mais em Deus, não é? Então aqueles problemas todos que eu tinha, um dos problemas que eu tinha é que ouvia muito que as pessoas diziam, assim que eu engordava um bocadinho, as pessoas, você engordou um bocadinho, você engordou, e isso afetava. Eu então ia fazer dieta, as pessoas estão a dizer que eu estou a engordar, eu não posso engordar. A todo tempo eu estava a agradar as pessoas. Hoje eu conheço Jesus, as pessoas que digam que eu estou gorda, eu tenho que agradar ao meu Senhor. Então esta pressão, esse stress, esta ansiedade que as pessoas punham em mim era o jugo do homem, então caiu por terra, porque o Senhor Jesus, ele tomou posse e deu-me o jugo dele que é mais suave. Eu confio nele, não é? E não estou mais debaixo daquele jugo do homem, de fazer a vontade do homem. Então eu faço a vontade de Deus. E gastava muito dinheiro em ginásios, em dietas, em produtos, e acabava sempre ao mesmo. Eu só ganhava era estresse e ansiedade. Então, para pormos estes 2 grandes mandamentos, temos que diligentemente, não deixar para amanhã, não é dizer, amanhã eu vou começar a dieta, não. Se pode começar hoje, por que é que não começa? Amanhã eu vou ler este livro do diácono, eu vou fazer o curso. Se pode fazer hoje, por que que não? Por que que tem que deixar para amanhã? Sabe se amanhã Jesus Cristo voltou? Sabe se você vai acordar amanhã e perdeu a oportunidade de ter feito algo? E lá em Hebreus capítulo, já não me lembro, 4, versículo 17. Lembrei, capítulo 4, versículo 17 diz que todo aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você pode começar a obedecer hoje a Deus e a cumprir os mandamentos de Deus, você é um bem-aventurado, porque Deus vai confiar em ti e Ele vai ter os olhos postos em ti. Quer dizer que você é um justo. Amém? Então, e atenção, estes requisitos que eu vou dizer, hoje vou terminar na fé, não é? Vamos entrar depois no capítulo, falamos sobre fé de uma forma mais aprofundada, desenvolvida. Eles não são exaustivos, não é? Conforme nós vamos, enquanto vamos caminhando, servindo a Deus, o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos ensinando, vai nos capacitando, ao mesmo tempo que vai requerendo também mais consagração de nós. E enquanto Ele requer consagração de nós, o que é com a consagração? É separar do mundo para Ele, é largar, é aprendermos a depender de Deus. Não dependemos mais do conselho dos ímpios, não dependemos mais do conselho dos amigos, dos familiares, aprendemos a depender somente de Deus. Então a opinião que os outros trazem para nós vai interferir com a obra que Deus está a fazer em nós, com a consagração que Deus está a fazer para nós. Então, Ele ao mesmo tempo vai nos protegendo, não é? E vai nos ajudando a separar para Ele. Ele vai nos protegendo e vai também nos fortalecendo o nosso músculo da fé, onde nós somos fracos. Não é? A área da família, realmente se amamos muito a nossa família, somos muito agarrados à nossa família, não é? Jesus vai ter muitas dificuldades em aproveitar-se de nós. Por quê? Porque nós vamos ter a tendência seguirmos os mandamentos dos nossos familiares, e ele vai ter problema conosco. Então isso vamos depois falar um pouquinho mais à frente. Então, enquanto eu vou descrevendo estes requisitos, você vai examinando o teu caráter. Vai examinando o teu caráter e veja qual é o músculo da fé que ainda está fraco e o qual que já está forte. Ou seja, veja aquilo que você é capaz de fazer
e o que é que você ainda não é capaz de fazer. Veja o que é que você já venceu e onde você ainda precisa de vencer. Veja aquilo que realmente examina a tua vida. Se você é mãe, se você é esposo, se você é pai, se você é esposo, o trabalho, tudo isso é preciso ser balançado, contrabalançado, não é? Para você ver se realmente você preenche os requisitos todos para ser diácono. Porque um diácono é uma vida que você vai ter que consagrar-se a Deus para acompanhar a visão que Deus deu ao ministério em que você está inserido. Então, você vai ter mais trabalho, mais ocupação, vai ter que estudar mais, vai ter que orar mais. Se orava uma vez por dia, como diácono orar uma vez por dia já não chega. Então, você precisa pelo menos de ter comunhão com Deus 2 vezes, que seja de manhã e à noite. E essa comunhão com Deus exige não só falar com Deus, mas meditação e muitas outras coisas. Isso depois vamos desenvolver à frente. Então, um dos requisitos para obedecermos a estes mandamentos que Jesus Cristo requer de todos os diáconos, de todo mundo, de uma forma geral, e como servos requer mais. O peso da responsabilidade recai mais em nós. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com famílias e temos que ser um exemplo, temos que renovar o nosso pensamento pela palavra de Deus e apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, como santuário, como um vaso para que Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nos use. Isto está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Então você vai lá meditar neste versículo. Então, como diáconos, isto nos é requerido e nós temos que renovar o nosso pensamento pela palavra de Deus. E isto tudo requer que fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir. Vai ser completamente impossível nós conciliarmos tanta coisa, a nossa vida secular com a nossa vida espiritual. Então é muito importante nós atentarmos para isso tudo. Então já vimos isso requer de nós um espírito de fé. Já vimos Hebreus, não é? O que é fé? Fé, no fundo, o que é? Fé é uma força sobrenatural. Você precisa de entrar no mundo sobrenatural de Deus para você ver além daquilo que os teus olhos conseguem ver, conseguem alcançar e fazer uma quarta dimensão, ou seja, visualizar algo que você quer, não tem, não vê, mas está ali, que você crê que pela fé em Deus, Deus é poderoso para te dar. Porque se Jesus Cristo promete tudo aquilo, se vós estiverdes em mim, se a vossa palavra estiver em mim e vós me amardes, tudo o que pedirdes, eu rogarei ao meu Pai e vos concedo. Então, isto é preciso ter fé para crer nisso. Então, servir a Deus, você deseja o episcopado, você também precisa de ter fé. Fé para quê? Para poder realmente embrenhar nesses estudos. Porque não é um curso de uma vez por semana que vai fazer que você é um bom diácono, mas sim a dedicação, o amor devocional pela obra de Deus, para que você não fique limitado somente a estes, porque estes versículos não são exaustivos, eu não coloquei aqui todos os versículos, então isso vai requerer de ter uma pesquisa, um interesse, um amor tão grande pela palavra, o desejo, sede pelo pão da vida, para que Jesus Cristo vai te revelando cada vez mais, os tesouros que estão escondidos por detrás de cada palavra. E isso requer sim fé, porque se não tiveres fé, não vais agradar a Deus, não vais agradar a Jesus. E Jesus diz: puxa, eu com este não me safo. Ele queria tanto o episcopado, ele ou ela queria tanto me servir, mas olha, agora está a desfalecer, não busca-me a mim, não ora, já viu? Então, então é preciso fé. Para vencermos as astutas ciladas do diabo, temos que tomar a autoridade do crente.
Caso contrário, seremos facilmente derrotados se nós não tomarmos a autoridade do crente. Como diácono, aquilo que eu costumo dizer aqui, os servos, há diferença, todos nós somos iguais diante de Deus e diante dos homens, todos os homens que discriminam, deixa isso com Deus, todos nós somos iguais, Deus não faz lá em Romanos e também em Atos 10, não é? Deus diz que Ele não faz distinção de pessoas, diante dos olhos de Deus, todos nós somos criaturas e aqueles que creem em Deus, confessaram, receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passam também a ser filhos de Deus. E você que deseja o episcopado, se já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então você é um filho de Deus. Ora, como diácono, nós vamos servir a Deus dentro da liderança da igreja, do ministério. Ora, dentro do ministério, cada ministério tem os seus regulamentos. Aqui tem um. E o que eu costumo dizer aos diáconos é que, como diáconos, nós nos distinguimos das outras famílias devido à nossa ocupação apenas. Porque nós estamos a servir, estamos a trabalhar, somos obreiros. Então, o título do diácono vai nos diferenciar apenas nesse sentido. Porque somos todos ovelhas do pasto do Senhor, em Salmo 100. Eu, como apóstola, sou ovelhas do pasto do Senhor, sou serva de Deus Altíssimo. Antes de ser apóstola, eu sou uma diaconisa. Tá? Por quê? Porque eu sou serva de Deus, eu sirvo ao Deus Altíssimo. Então, não há distinção. A única coisa é que o corpo de Cristo tem vários membros, não é? Então, um membro pode ser diácono, outro é presbítero, outro é pastor, outro é o bispo, outro é o apóstolo. Então, neste sentido, então nós somos distinguidos pelas posições que cada um ocupa no corpo de Cristo. É só isto. Então, mas como diáconos, é-nos requerido a unção, é-nos requerido estudar a Bíblia, é-nos requerido meditar na palavra e é-nos requerido, acima de tudo, Jesus nos requer tomar a autoridade do crente sobre os demônios, porque a obra de Deus não é carnal, a obra de Deus é espiritual. Então nós temos que usar as armas que é espirituais. Lá em Coríntios diz que a nossa luta, a milícia, a nossa arma já não é carnal, mas sim poderosa em Deus para destruir as fortalezas. Ora, nós sabemos que temos um opositor. Isso depois vamos desenvolver. Já tenho essa lição bem preparada, porque já dei aqui a todos, já está, esse capítulo está preparado, que é acerca da intercessão. Então, nós temos que entender, os diáconos têm que entender que se não tomarem a autoridade do crente, em qualquer lugar que ele esteja posicionado, ele facilmente vai ser derrotado. Então, em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus Cristo disse aos discípulos, aos apóstolos: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Então, você como diácono tem que tomar esta autoridade do crente. Caso contrário, seremos facilmente derrotados. Muitas pessoas, servos de Deus, têm medo de demônios. Como diácono, não podemos ter medo de demônios. A diaconisa Cristina tem dado o testemunho, não sei se você tem acompanhado. Ela estava a perecer porque tinha medo de demônios, não é? E ela estava num departamento em que não deveria estar, não é? Porque lá está, uma pessoa que tem medo de demônios não pode estar na intercessão. E era neste departamento onde ela servia desde que ela recebeu Jesus. Estava neste departamento, na igreja onde ela estava a servir, e afinal tinha medo de demônios e eles estavam a dar-la paulada. Ela levava com paulada torta e direita, não é? E ao mesmo tempo que ela não tomava
a autoridade do crente. E como ela não tomava a autoridade do crente, ela na intercessão, ela dá, mas assim que sai da igreja, eles tomam-lhe, e ela estava a perecer. E nós, como diácono, isto não é para amedrontar, mas isso é sério, porque nós estamos a ser recrutados para fazermos parte do exército do pelotão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o nosso capitão, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o leão da tribo de Judá. Como nosso capitão, nós somos soldados, e você, candidato a diácono, você é um cadete. Você é um cadete. Então, você tem que entender desde agora que você vai entrar numa guerra. Você está a ser recrutado para entrar numa guerra que não é tua, e quem peleja por você é Jesus, que é o nosso capitão, mas você tem que seguir as estratégias que Ele dá para munir de toda a armadura, porque se não munir de toda a armadura, facilmente és derrotado. Então, o escudo da fé é uma armadura que o crente, que o diácono, um cadete, depois um soldado, depois de ser consagrado, passa a ser um soldado, não pode negligenciar, tem que revestir-se do escudo da fé. Então, se tu espantas os demônios, se tu espantas, não é? Quando vês o demônio, se tu espantas, então não estás preparado. Tem que fortalecer o músculo da fé. Né? Porque se tu espantas os demônios, não vais estar em condições de tomar a armadura de Deus. Lá vamos lá em Efésios 6, versículo 16. Efésios 6, versículo 16, que diz: tomando sobretudo, isto é a armadura de Deus. Tanto Efésios 6, 10 em diante, até versículo 18, fala acerca de armadura de Deus. Como um diácono, temos todos que munirmos da armadura de Deus. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tentações do diabo. Consoante eu vou dando outros requisitos, vamos voltando a esta armadura de Deus. Agora vamos nos concentrar em Efésios 6, 16, que diz que é acerca da fé, que é o músculo da fé que estou a falar. Então, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ora, se você tem medo de demônio te vai aparecer e morres. É ele quem te vai dar paulada. Mas um diácono é um soldado de Jesus. Um soldado de Jesus, se o demônio aparece, aliás, antes que o demônio apareça, é ele quem vai já dando, o demônio vai à frente, ele vai dando palavra, sai no nome de Jesus, sai e liberta a minha bênção, não é? Porque se você não toma a autoridade do crente, quer dizer que você está à frente, o demônio está atrás de dar palavra, sai. Então, tem que ser, você tem que inverter o valor. A autoridade foi te dada até a ti. Sobre que? Demônios. Então eles estão debaixo dos teus pés. E quando nós alistamos para ser o diácono, nós vamos guerrear. E a luta é onde? É no mundo do Espírito. Vamos ver neste mesmo versículo em 12. Efésios 6, versículo 12, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os homens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ora, eu não tinha fé para acreditar no demônio, mas eu tinha medo porque em Santo Tomé é que eu vi tantas histórias, e meu pai mesmo teve experiências com demônios, mas pelo fato de eu nunca ter visto, eu estava assim como Tomé, não é? Mas eu saber até que ponto que ele existia, sei.
não é? Porque realmente a minha irmã, ela dava aulas, era professora do ensino secundário à noite, na Trindade, e por 2 vezes ela chegou em casa tarde, porque as aulas acabavam tarde, e a nossa casa lá em Santo Tomé era fora da estrada, era assim, para descer para a grota, e tem bananeiros, se bem que tem casas, mas sabe, a partir de 18 horas a África ficou escuro, parece que é um pandemônio. E então, ela, quando chegou, eu não me esqueço deste dia, ela quando chegou, o meu pai ouviu o passo dela, mas ficou com a mão na porta, eu não me esqueço disso. E de repente, até parecia que meu pai estava a contar os passos dela. Meu pai era muito alerta, como polícia, atendente da polícia, era muito alerta. Parecia que ele estava a contar os passos dela. E ele abriu a porta, ela caiu, ele a parou na mão e ela desmaiou logo nos braços do meu pai. E a minha avó disse: ei, ela viu demônios, ela viu demônios. Bem, a minha avó lá é xixi, pum, pum, para ela ia morrendo, ela só espumava pela boca. E lá, quando voltou ao normal, eles disseram: não diga nada hoje. Então, no dia seguinte, ela disse que ela viu um homem branco lá no quintal da minha avó. Ela viu um homem vestido de branco que veio, cobriu ela com um manto, não é? E lá naqueles lados lá para a minha mãe realmente tem muitos demônios, não só ela, e muitas outras pessoas falavam que viam. E então, mas olha que eu não fiquei atrás, eu passei a acreditar em demônios naquele dia. Quando fui a Santo Tomé, penso que em 2004. No ano 2004, levei as minhas filhas pela primeira vez a Santo Tomé. E estive a falar com uma pessoa que nos é muito querida, fez parte da nossa família por muitos anos, e estava fora do cercado. Quando a casa da minha mãe tem todo o cercado à volta, estávamos por fora do cercado, no portão da parte de fora. E então ele estava para a parte de cima, de costas para cima, e eu estava de costa para trás. Então isto aqui é tudo mato, bananeiras, árvores de frutos, e nós não devemos tanto falar sobre o passado. Ele me chama de Cota Nina e eu chamo de Cota Russa, porque ele viveu na União Soviética, e continuamos a escrever carta. Eu era criança e ele era noivo de uma das minhas irmãs, e então, mesmo depois de cada um ter ido para o seu lado, mantivemos essa amizade. E então, eu estava de costa, eu ouvi passos a pisar nas folhas secas por detrás, mas um pouquinho distante, por detrás. E depois ele olha para mim, ele diz: Naná, essa hora, pessoas a virem de grota? E depois eu disse: realmente. Ele olhou o relógio, eram quase 11 da noite. Essa hora é uma hora morta. E naquele mato, bem, ele disse: oh, Naná, é tarde. Mas quando ele diz-me isso, nós viramos para o lado, que tinha uma estrada também, que a estrada não é mesmo do mato também, mas é uma estradazinha que vai dar a outros vizinhos, ao quintal dos outros vizinhos. De repente vimos uma pessoa muito grande, muito alta, uma senhora, vestido em traje tradicional, saia e kimono. E a senhora anda mas ali com um jeitinho, e depois eu fiquei assim a olhar. E depois eu disse, e ele me disse: Naná, essa coisa é gente? Eu disse: Chico, essa coisa é gente? Não. De repente, assim, quando ele disse que não era gente, aumentou de tamanho, subiu. Se esses meus olhos não tivessem visto, eu diria que é mentira. Eu vi com esses olhos que até há de comer. Não, senhor, eu não quero que a terra come, eu quero que me leves lá. Assim, eu quero que me translates. Eu vi. A pessoa estava pelo menos desse tamanho, de repente parece que dobrou. E o andar, assim. Quando nós vimos que o tamanho dobrou, ele disse: Naná, hoje ele é engenheiro agrônomo de Santo Tomé. Ele disse: Naná,
vai ir para casa. Isso não é gente. Olha, assim que eu entrei, eu pus a chave na porta. Eu ouço meu pai: Naná, estás em casa? Depois disse: pai, eu entrei. Assim que eu bati a porta, meu pai começa a orar, porque ele já está acostumado. Ele começa: credo, 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 Ave Maria, babá. Olha, assim que eu fechei a porta, pareceu que um cavalo, pareceu não, eu tinha um cavalo no quintal. De repente parecia que atiravam pedras para cima das casas. Arranhões, aqueles arranhões de pedra para cima do zinco da casa, e todos os cães começaram a uivar. Parecia que eram milhões de cães a uivar ao mesmo tempo. Era um som ensurdecedor. Eu ali a orar, eu comecei a orar, eu orei, mas com medo. Eu estava com medo, mas eu não larguei a arma. É isso que eu quero dizer. Porque eu nunca tinha experimentado, passado por uma experiência assim. Mas o diabo estava furioso. Cavalo no quintal. Parecia que dava a volta. E depois os cães a uivarem. Eu nunca passei. Eu disse: afinal você existe, cabrão. Aí eu tomei a autoridade de crente. E parecia que não parava. Eu disse: ai, mas ao nome de... Eu lembrei-me: ao nome de Jesus, Deus, todo o joelho se dobra. Oxa, caramba, cai por terra no nome de Jesus, cai por terra no nome de Jesus. E comecei a orar. Quando lá, e pôs um calor dentro de casa. Um calor infernal, aquilo que era um inferno dentro de casa. As minhas filhas nem acordaram, a minha irmã nem acordou, os meus sobrinhos estavam dormindo, ninguém acordou, só eu e meu pai é que estávamos a orar. Só ele e meu pai. Então isso para dizer o quê? Dá medo. É normal, não é? Nós somos ser humano. O primeiro impacto mas toma autoridade do que entra e fica firme. Fica firme. Depois de fazer tudo, depois de orar, fica firme. Vamos lembrar quem é que peleja por nós? Jesus Cristo. Né? Depois vamos desenvolver esta parte toda lá mais ao fim. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, vamos lá, um instantinho. Onde é que está o meu Tiago? Eu já não me lembro o que é que eu pus aqui, mas não estou a ver o que é que diz o meu Tiago aqui. Versículo 1, devia saber, não é? Mas eu não sei tudo. E eu sou humilde. Quando não sei, não sei. Não me lembro. Eu sei, mas não me lembro. Portanto, em Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 5 a 8. O que é que diz lá? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe dada. Perante uma situação, nós temos que manter fé. Se nós não sabemos como agir, é a nossa fé que vai ministrar o coração de Jesus. E Ele então vai nos ensinar, o Espírito Santo vai nos revelar o que fazer. Eu, perante aquela situação em que eu nunca tinha deparado com um demônio ao vivo e a cores, eu fiquei sem saber o que fazer. Mas o Espírito Santo disse-me: ora. E nessa altura, nem é o Espírito Santo, nem somos nós que vamos orar. Espírito Santo coloca-nos palavras certas na boca e fazemos oração eficaz. E isto voltou a acontecer quando eu estava a ser asfixiada por demônios em casa. Quando aconteceu, atacaram a minha filha. E para que eu não a defendesse, os demônios paralisaram-me. Eu não sabia que eram demônios. Eu não sabia que era um espírito de enfermidade. Eu só sei que eu, a andar na rua, de repente o joelho cede. E eu nem conseguia andar e chamei a ambulância. A ambulância levou-me para o hospital, fizeram todos os exames, não tinha nada. E eu fui para casa. No dia seguinte, eu com esse a cochear, a andar, o outro cedeu. E foi assim que eu fiquei paralisada de duas pernas. De repente, do nada. E como eu debatia muito com o problema de varizes, o diabo pôs na cabeça que é varizes.
porque na barriga da perna parecia que eu tinha 2 pedras, um peso tão grande que fazia doer a rótula e eu não conseguia andar. Eu entrei no hospital, fui a conduzir e regressei, tive que chamar o marido da minha sobrinha para ir me buscar, porque saí de 2 muletas, eu não conseguia sair, andar. Quase uma semana fiquei de muletas, não conseguia andar. E a todo tempo era bruxaria que me fizeram da seita hindu, bruxaria da alta casta que estavam a fazer para mim, e eu não tinha apercebido. Coisas já estavam a acontecer. Minha filha já tinha alucinações, começou a fazer xixi na cama, 30 por uma coisas estavam a acontecer, e eu estava incapacitada. Mas quem é que veio ao meu socorro? Jesus Cristo. Eu na cama parecia que tinha uma mão. Ao mesmo tempo que parecia que eu estava a sofrer de uma embolia pulmonar, porque eu, como li muito sobre embolia pulmonar, eu conhecia os sintomas, então eu diagnostiquei-me a mim mesma como eu estou a ter uma embolia pulmonar. Já vi como é que o diabo estava a me matar, pôs-me o espírito de embolia pulmonar, e eu acreditei. E eu aqui nem para orar eu estava a conseguir orar. E qual é a estratégia que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele usou para me tirar daquela cama? A minha filha teve um concerto religioso, ela tinha vários convites gospel, e ela chegou tarde. Eu por acaso ouvi ela entrar, não sei se ela ouvi mesmo, mas ou não sei se é pelo Espírito, ouvi ela entrar, mas fiquei com a sensação de que ela não fechou a porta da entrada principal. Só tínhamos uma porta da casa que abre para a rua, e então eu fiquei com aquela sensação. E eu disse, agora como é que eu vou levantar? Eu estou a ter isso aqui, parece que está de gente a apertar-me o pescoço, eu nem conseguia respirar, e as pernas, o joelho, o peso, a dor era infernal. Como é que eu vou sair desta cama? Olha, não me pergunte como sair da cama, mas consegui arrastar, consegui levantar-me. Eu desci de gatas com o rabo na escada, um degrau, para certificar-me que a porta estava fechada ou não, porque era a porta que dava logo acesso à rua, e era no High Street, era logo na rua principal. Eu desci, quando chego lá, a porta está trancada. E eu disse, pois, ok, agora como é que eu vou subir as escadas? Mas eu, naquela tentativa de subir, eu ouço uma voz bem viva, espírito de enfermidade, espírito de enfermidade, espírito de enfermidade, 3 vezes. Eu disse, espírito de enfermidade? Eu fiquei, espírito de enfermidade? Eu disse, é que os olhos da mente me abriram. Disse, diabo não pode me dizer que é espírito de enfermidade? Isso pode ser voz do Espírito Santo. Eu disse, afinal o que eu tenho não admira. Eu estava a tomar medicamentos fortes para dores, as dores não passavam de maneira nenhuma. Anti-inflamatórios fortíssimos e não passavam de maneira nenhuma. Eu entrei e disse, é enfermidade? Então já vamos lidar com a enfermidade. Eu consegui entrar para a sala, que era já um espacito à frente. Eu desci uma intercessão. Não foram palavras da minha boca. Jesus Cristo veio em meu socorro. Já viu? No momento em que a gente não sabe o que fazer, o nosso capitão, ele vem em nosso socorro. Como o seu soldado, nosso capitão vai sempre cuidar de nós. Ele vai sempre nos proteger. Ele vai sempre interceder por nós. Então essa promessa dele, de que ele nunca nos deixará sós, nunca nos deixará órfãos, se cumpriu. Ele veio em meu socorro. Eu vos digo, se ele não viesse em meu socorro, eu hoje não estaria aqui. Hoje eu estou aqui para a glória dele. E dou testemunho com gozo, para que você também até fazer crescer, vai fortalecer o teu músculo, o músculo da tua fé. Em Hebreus, vamos continuar a ler. Então, não pense, lemos o Tiago, o capítulo 1, versículo 5, não é? Se nós tivermos falta de sabedoria, pedimos a Ele, mas no entanto, como é que temos que pedir esta sabedoria a Deus? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar,
que é levada pelo vento e lançada de uma para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quantos cristãos, todos nós temos promessa de Deus. Quando Deus nos chama, está aí a promessa, está aqui. E tem muitas outras promessas ao longo da Bíblia, promessas de Deus para a nossa vida. Mas a todo tempo, pela nossa desobediência e falta de sabedoria, nós perdemos as bênçãos, nós perdemos as promessas. Quantos não vão, já foram para o inferno por causa da desobediência? E nós a todo tempo temos aqui promessas que saltam aos olhos, façam os teus olhos brilhar, os meus, essa promessa faça os meus olhos brilhar. Deixa os teus olhos brilharem com a promessa de Jesus em um lugar lá no céu. Então, um homem do coração, no versículo 8 diz, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Um homem que não tem fé, hoje tem fé, mas amanhã não tem fé. Hoje tem fé, aleluia, obrigado Senhor pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. E amanhã, obrigado Senhor pelo teu poder, pela tua bondade. Um homem de coração dobra. Um diácono não pode ter coração dobra, porque Deus diz também lá em Hebreus capítulo 10 versículo 38 que todo aquele que duvida, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então seja um diácono com fé grande, cheio de fé, e que reveste-se da armadura de Deus e fica firme depois de ter feito tudo. Continua a confiar no amor, no poder, da bondade, da misericórdia, da aliança, da promessa de Jesus, e fica firme nas promessas dele. Amém? Então ficamos por aqui hoje. Deus te abençoe grandemente. Para a próxima lição, então, vamos desenvolver vamos falar sobre os graus de fé que Jesus requer, a fé que Ele mais sagrada em todos aqueles que desejam o episcopado. Amém? Que Deus te abençoe, que a mão poderosa, protetora, misericordiosa, bendita mão do Senhor, a graça do Senhor continua sobre ti, e que tu, pelo poder do Espírito Santo, busque mais a Deus e a todo tempo examine-se com a sabedoria divina, para que você fique firme e tome a decisão certa de vir após Jesus. Largar todo embaraço, negar a ti mesmo e vir após Jesus. Ele não te vai decepcionar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?